Muito bom dia a todos. Aqui em São Paulo, pós-feriado, 13 de outubro, mercados voltando quando nos Estados Unidos os mercados funcionaram e tiveram mais um dia de queda, levando bolsas, o índice brasileiro negociado lá fora também a cair, o dólar a valorizar, notícias importantes vindo da Argentina que eu vou falar aqui, mas o dado mais importante foi de inflação americana. Essa inflação americana que vem acoplado de vários outros dados que, veja, pode parecer uma notícia muito distante, mas afeta diretamente, como eu sempre falo, a nossa ida à padaria aqui, porque ela afeta os preços, ela afeta o valor do nosso dinheiro, ela afeta as políticas econômicas que a gente pratica internamente no Brasil, que consequentemente nos trazem ou benefícios ou malefícios da forma como é levado em consideração aqui. Então eu quero explicar um pouco disso tudo. Fiquem nesse vídeo até o final, porque realmente a gente tenta ir além da notícia, além da manchete, para mostrar os dados que muitas vezes são deixados de lado, mas são aqueles que afetam diretamente, tá? Mas antes, eu quero deixar um recado aqui. No dia 16, segunda-feira agora, às 19 horas, eu vou fazer uma aula aberta sobre exatamente isso de aprofundar e quais dados que a gente tem que ficar de olho que ninguém olha. E não é porque ninguém olha que é tão difícil de olhar. São deixados de lado. Numa manchete a gente simplesmente vê: inflação subiu, PIB caiu, curva de juros está assim, curva de juros caiu. Mas e nas entrelinhas? O que verdadeiramente representa uma inflação que às vezes subiu X, só que ela pode dar um sinal nas entrelinhas totalmente controverso com aquele número que saiu, e você coloca os teus investimentos baseado no número adicional que saiu, quando nas entrelinhas ela dá um sinal completamente ao contrário. Então é justamente isso que eu vou falar nessa aula, segunda-feira, dia 16, às 19 horas. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, o link para cadastro está no descritivo desse vídeo, e se você está vendo no Instagram, no link da bio. Acesse, se cadastre, vai ser uma aula gratuita, às 19 horas na segunda-feira, sobre a manipulação silenciosa dos governos de esquerda, em que muitas vezes eles nos controlam, para não dizer todas, controlam grande parte da população, fazendo políticas que beneficiam a eles, ao poder deles, e que jogam contra aquelas pessoas que acham que estão sendo favorecidas. E elas passam a atuar inclusive como uma agência de marketing, vendendo essa propaganda dessas políticas como se fossem benéficas a elas. E não, são verdadeiramente ações que prejudicam no médio e no longo prazo as pessoas que vendem essas ideias. E é aqui, por isso que eu venho falando que ocupar espaço intelectualmente, para mim, é a única forma de a gente sair dessa situação que o Brasil se encontra no médio e no longo prazo. Então, de novo, segunda-feira, dia 16, às 19 horas, link no descritivo do vídeo. Se está vendo pelo YouTube, se está vendo no Instagram, link na bio, tá? Pois bem, vamos começar a falar das commodities. Saíram dados importantes em que o estoque de petróleo dos Estados Unidos subiu 10 milhões de barris na semana. A expectativa era uma alta de 500 mil, subiram 10 milhões. Mas vamos lembrar que esse estoque agora está em 424 milhões de barris, está muito próximo da mínima histórica das reservas estratégicas dos Estados Unidos. Eu fiz um vídeo explicando também sobre isso, tá? E o link está aqui para assistir esse vídeo com mais detalhes sobre como isso impacta também a inflação no mundo todo. Já a gasolina, os estoques caíram 1,3 milhão, tá? E o galão da gasolina está caindo. O índice do galão que mede a gasolina, o índice futuro que mede a gasolina, que a gente pode acompanhar aqui, ele está $2,18 por galão. É a mínima em 10 meses. Mesmo com essa queda do estoque, se a gente ajustar essa demanda por período, a gente vê que a demanda caiu para um nível mínimo dos últimos 25 anos. E é por isso que esse índice da gasolina vem caindo. Vamos lembrar que em maio de 2022, o que agora custa $2,18 o galão, como eu falei, em maio de 2022 estava
$4, ou seja, uma queda de quase 50%. Em abril desse ano de 2023, esse galão custava $2,90, ou seja, já caiu 15%. Então, está na mínima nos 10 meses e isso representa um importante componente para puxar a inflação para baixo. Mas o dado de inflação que eu vou falar dos Estados Unidos agora teve ainda, a alta dela é representada, metade dessa alta vem ainda da gasolina, mesmo tendo essa queda importante como um todo, tá? Pois bem, o dado de inflação americana, o CPI, veio uma alta de 3,7%. Vamos lembrar que em maio, junho do ano passado, atingiu a máxima, muito próximo de 10%, das últimas 4 décadas. Então, de uma inflação de 10% para agora 3,7%, sim, é uma queda importante. Mas vamos lembrar que a taxa de juros dos Estados Unidos saiu de 0 para 5,25%, e 5,5% que está agora, lá tem uma banda entre 5,25% e 5,5%, e esse 3,7% da inflação ainda está muito longe dos 2%, que é a meta estabelecida pelo Banco Central americano, praticamente o dobro. Mas, quando a gente analisa o núcleo da inflação, que é o dado de inflação, quando a gente retira os componentes mais voláteis, como alimentos e energia, a inflação ainda está 4,1%. Estagnada, ou seja, não subiu dos últimos meses, mas ainda também muito longe da meta dos 2%, tá? Mas vamos analisar mais a fundo aqui, que é o que eu vou fazer nessa aula dia 16, não apenas com a inflação americana, não, aqui lá a gente vai aprofundar mais e como tudo isso afeta a gente diretamente aqui, com as nossas rendas fixas, com as nossas ações, com o nosso planejamento de médio e de longo prazo, tá? Pois bem, analisando aqui, se a gente dá uma olhada nesse gráfico, a linha em vermelho que está all items, ou seja, todos os itens, que é o que eu falei, que a inflação está 3,7%, né? Mas ela, veja que ela deu um repiquezinho aqui no final. Ela voltou a subir porque a expectativa do mercado era 3,6% e ela veio 3,7%. Mas quando a gente analisa todos os itens, com exceção de alimentos e energia, ou seja, o núcleo da inflação, ela continua embicada para baixo, mesmo ainda longe da meta, mas continua embicando para baixo, o que é um sinal de que a alta dos juros, a desaceleração da economia americana, que já está em curso, ela sim vem jogar a inflação para baixo. E por que é importante a inflação? Eu falo diariamente aqui. Se a inflação permanece muito mais alta, os Estados Unidos têm que subir taxa de juros. Quando eles sobem taxa de juros, pressiona as moedas do restante do mundo. Porque muita gente vai investir em dólar para ganhar a taxa de juros que consegue ao comprar um título público americano, hoje pagando mais de 5% ao ano. Então você vende a moeda local, compra dólar e uma moeda local desvaloriza. E aí, uma moeda desvalorizada é mais inflação e o Banco Central precisa subir a taxa de juros, que impacta a economia, o crescimento das empresas, etc. Pois bem, o que a gente vê aqui nesse segundo gráfico também são os 12 meses, ou seja, nos últimos 12 meses, a inflação do CPI, da inflação americana, só que com todos os itens que completam a inflação, o CPI americano, tá? Mas claro, aqui a gente está analisando algum deles. Veja, por exemplo, os serviços de cuidados médicos, que essa linha vermelha já caiu para baixo de 0, ou seja, já está em deflação. Outros estão embicando para baixo, ou seja, o que a gente está vendo aqui é uma inflação que sim, inclusive a de serviços, que é a linha amarela, ela vem caindo e serviços é a mais complicada de puxar a inflação para baixo. Então, há sinais importantes e no meu entender, como a gente vai falar na segunda-feira, os antecedentes, os indicadores antecedentes da economia americana, brasileira, já mostram uma economia que está, se não já em recessão, muito próxima dela, falando aqui dos Estados Unidos e como isso também impacta no Brasil, tá? Bom, com tudo isso, os títulos públicos americanos, com essa inflação que veio de 3,7%, ou seja, levemente acima do que o mercado esperava, os títulos públicos americanos com vencimento de 2 anos voltaram a ter rentabilidade acima de 5%. 5,07%. E o de 10 anos, que é uma proxy, um importante termômetro para o restante dos empréstimos dos títulos públicos de 10 anos do restante dos países no mundo, subiu para 4,70, ou seja, está muito alto. Esses títulos, ou seja, quanto que o governo precisa remunerar aos investidores para emprestar dinheiro para os Estados Unidos, mostra já
que os investidores estão exigindo uma taxa mais alta, ou seja, o crédito continua mais caro, continua se encarecendo nos Estados Unidos e isso freia a economia como um todo. Quem precisa rolar as suas dívidas que estão vencendo e tomaram nos últimos tempos, nos últimos anos, com taxas de juros artificialmente baixas que os bancos centrais criaram e o Banco Central americano também criou, agora o pêndulo volta ao equilíbrio, eles precisam rolar essa dívida e tomar uma dívida com a taxa de juros mais alta, ou seja, isso complica o crescimento da economia, complica o crescimento da empresa, quando a população americana está altamente endividada. Dívidas no cartão de crédito já passou de $1 trilhão e a dívida pública americana só o custo da dívida já está batendo quase $1 trilhão, para ser mais específico, 900 bilhões de dólares, tá? Ou seja, em breve, se a trajetória da dívida americana continua dessa maneira, o custo da dívida será mais alto do que o custo de pagar as pensões americanas. É extremamente perigoso tudo isso, tá? Pois bem, vamos olhar aqui também outro fator importante, o crescimento do salário real dos americanos, ou seja, o quanto cresceu acima da inflação, ele vem pelo quinto mês crescendo acima da inflação. Vemos aqui que cresceu 0,46%, quase 0,5% a mais do que a inflação. E isso é porque a inflação começou a desacelerar, mas o mercado de trabalho continua muito forte nos Estados Unidos, até como a gente viu com o payroll que eu expliquei na sexta-feira da semana passada aqui, que foram abertas muito mais vagas do que o mercado esperava. O mercado mais forte americano de trabalho mostra mais pessoas consumindo, que pressiona mais a inflação e os Estados Unidos precisa manter ou subir a taxa de juros. Vamos lembrar que eles ficaram 25 meses com crescimento negativo de salário, ou seja, o salário crescia menos do que a inflação e agora está no quinto mês positivo, o que é uma boa notícia para os americanos como um todo, tá? Então, essa composição nos mostra dados mix, ou seja, misturados, alguns mostrando que a inflação deverá continuar caindo, outros mais cuidados, mas mesmo assim a gente precisa ficar atento às próximas reuniões do Banco Central americano, porque se eles sobem a taxa de juros ou mantêm alta por mais tempo, como eu venho falando, e até o Fábio Kanzuki, eu concordo com ele, um ex-diretor de política monetária do Banco Central do Brasil, falou essa semana que não há espaço para o Brasil cortar a taxa de juros. Enquanto os Estados Unidos mantiver a taxa alta e o nosso fiscal deteriorado, não tem espaço. Essa taxa de juros vai cair, daqui a pouco a inflação volta e a gente precisa subir a taxa de juros. E eu venho falando isso já há 1 ano e pouco. E, portanto, esse ciclo econômico é importante entender e é importante saber qual é o próximo ciclo para a gente não apenas proteger o nosso capital, mas tirar vantagem disso. Esse é todo o pano de fundo que a gente vai falar nessa aula no dia 16, segunda-feira, agora, às 19 horas, em que o link, como eu falei, está no descritivo, você está vendo no YouTube, e se você está vendo no Instagram, está na link da bio, tá? Pois bem, vamos falar de Brasil, com esses dados de inflação que vieram um pouco mais alto do que o mercado esperava. O EWZ, que é o índice brasileiro lá fora, caiu 2%, as ADRs, as ações os recibos de ações das empresas brasileiras negociadas lá nos Estados Unidos caíram também. Então devemos ter uma abertura de mercado hoje, sexta-feira, no Brasil, em queda, com o dólar se valorizando. O DXY, que é o índice do dólar frente às 6 principais moedas no mundo, também se valorizou. O dólar vem se valorizando com a expectativa de que os Estados Unidos mantenham a taxa de juros elevada por mais tempo mesmo. E vamos falar da Argentina. Amanhã eu solto essa novidade, tem grandes chances de no outro final de semana eu estar ao vivo da Argentina, junto com a Brasil Paralelo, falando sobre as eleições, mostrando as eleições e que podem terminar no próprio final de semana com Javier Milei ganhando no primeiro final de semana. Que assim seja, e a Argentina hoje aumentou a taxa de juros para 145%. A Selic, que no Brasil que está 12,75, lá subiu para 145%, com a inflação a mais de 138%. E o que o Sérgio Massa, que também está concorrendo à presidência, fez nos últimos dias? Aumentou o gasto governamental e ele liberou uma grande massa da população de pagar o imposto de renda. Totalmente populismo. Ele aumenta o gasto público e diminui a receita.
Ou seja, é o caminho do insucesso. Foi isso que trouxe a Argentina, nas últimas décadas, de lá de trás, nos anos 40, 50, ser um dos principais países em renda per capita do mundo, a hoje, a um país com mais de 40% da população abaixo da linha da pobreza. Sempre a desvalorização da moeda tem que ser analisada num contexto muito maior e ela sempre vai ter origem nos governos populistas que imprimem muito dinheiro para financiar os seus gastos e para distribuir migalhas à população, e isso culmina num processo de desvalorização da moeda, que é mais inflação, e mais inflação leva sempre a um processo de pauperização, de aumento da pobreza naquele país. E claro, eles entram culpando alguém numa janela de curto prazo para poder se manter no poder. Quando alguém está completamente complicado economicamente, se aparecem duas vozes, uma falando eu te salvo agora e a outra falando trabalha e daqui 10 anos a gente vê se deu certo, é claro que você vai acreditar naquele que fala te salva agora. Só que você aqui está literalmente vendendo a tua alma de uma maneira muito controversa, em que essa alma que eu me refiro, você está entregando políticas populistas a governos mentirosos, em que ela será naturalmente ou levará naturalmente a um processo de desvalorização da moeda e que você, já naquela rodinha de rato, entrará cada vez mais de cabeça na pobreza. É justamente isso que a gente vai falar no dia 16, com todos os dados no mundo todo, entendendo como olhar de forma mais criteriosa os dados que saem, para que a gente não caia nessa manipulação silenciosa que a esquerda faz e que ela fica arquitetando economicamente em vender notícias mentirosas, mas a mentira é mais fácil de vender do que a verdade porque ela é mais sedutora. Em contrapartida, entendermos como interpretar esses dados para que a gente possa continuar a fazer o nosso capital dentro de um planejamento crescer acima da inflação. Uma ótima sexta-feira para todo mundo.